E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e nós já vamos abrir o vídeo de hoje comentando sobre as eleições de 2022, porque o Lula voltou a falar besteira, mas esse não é o único problema do Molusco. Nas últimas horas, saíram algumas matérias bem interessantes aí na imprensa, onde é demonstrado todo o desespero do PT. Inclusive, amanhã vai ter uma reunião da cúpula do PT para tentar traçar algumas estratégias para tentar conter o avanço de Bolsonaro. O Lula também está apanhando do Ciro Gomes nas redes. A imprensa, aí o braço auxiliar do PT também estava atacando a Michele Bolsonaro no dia de ontem. Quero mostrar para vocês algumas coisas, inclusive porque o Lula está tentando crescer entre os evangélicos. Enfim, tem muita coisa para gente comentar sobre isso, sobre a esquerda, sobre inclusive as previsões de quantos deputados a esquerda pode eleger aí nas eleições de outubro. Enfim, tem muita coisa já nesse primeiro tema. Depois, quero falar muito rapidamente sobre o Rock in Rio, muito rapidamente mesmo, só mostrar algumas coisinhas que os eleitores do Lula andam falando, para depois a gente entrar sobre a questão do Chile, tem tudo a ver com o Brasil. Foi rejeitada a nova Constituição chilena, quero mostrar para vocês algumas coisinhas que aconteceram ao longo do dia de ontem. E por fim, temos alguns temas internacionais que podem ter reflexo no Brasil, na verdade vão ter reflexo no Brasil, mas pode ser maior ou menor o impacto a depender do resultado das eleições. Enfim, o primeiro tema é gigante, tem muita coisa aqui de eleição e vamos começar aqui para tempo falar sobre tudo. E vejam só, eu já quero começar aqui mostrando para vocês um artigo escrito pelo Luiz Felipe Pondé, um filósofo que se acha talvez muito mais inteligente que diversas pessoas, e ele escreveu aí na Folha de São Paulo um artigo opinativo, onde ele desce a lenha na Michele Bolsonaro, assim, sem o menor pudor, sem o menor respeito. É o seguinte, como Michele Bolsonaro, com ideias machistas, pode faturar votos de mulheres? Em primeiro lugar, quais ideias machistas? Quem é ele para falar isso daí, né? Mas tudo bem. Alguém tem que impedir a primeira-dama de avançar no eleitorado evangélico com suas ideias absurdas. Impedir como, Pondé? Impedir como? Será que o Pondé quer que um novo Adélio apareça para impedir a Michele? Eu quero saber o que é que ele espera, né? Como seria esse impedimento? Ele quer calar uma mulher? Será que está tomando aulas com a Simone Tebet? Mas tudo bem. Aí veja só, trazer apenas 4 parágrafos da matéria. Agora que a eleição está chegando, a inteligência está começando a prestar atenção ao fenômeno social mais importante do país nas últimas décadas. O quê? A tomada do poder social pelos grupos evangélicos. O Brasil vive, séculos depois da Europa, a ameaça de uma guerra religiosa nas urnas. Acho que o Pondé não gosta muito dos cristãos, né? O Pondé parece estar muito incomodado com os cristãos exercendo o seu direito de se manifestarem, de opinarem sobre política. Parece que não pode, só quem pode é a inteligência, né? Bom, beleza. Os protestantes, quando se põem a trabalhar, são uma peste. Uma peste? Uma peste. Seja lá para que for. São uma peste. Então você aí, se você é protestante, o Pondé acha que você é uma peste. Alguns acham que eles inventaram o capitalismo em larga escala, com essa tal de redenção intramundana, que dá em acordar cedo, trabalhar pra cacete, não gastar muito para não dar espaço para essa natureza humana depravada ganhar terreno dentro de sua alma. Sabe-se que nas eleições vale tudo para ganhar. Não, não vale tudo não. Vale não. Vale um cara que se diz Deus e fala coisas que nada tem a ver com a conhecida teologia cristã, do amor ao próximo, como Bolsonaro. Quando ele tá mentindo, né, sobre Bolsonaro, ele fala o que quer. E vale toda uma horda de seculares que despreza a fé dos evangélicos engatear na linguagem de Deus versus o diabo para ganhar votos desses pobres diabos. Você vê que é um artigo bem carregado, agora do Lula ele não fala nada. Do Lula, o Pondézinho não fala nada. Às vezes, né, ele tá querendo uma boquinha lá na TV Cultura, né? Viu lá, pô, TV Cultura tem vários espaços. Às vezes ele gostou de ter no Roda Viva, conversar com a Vera Magalhães. E ele termina com a pergunta:
Porém, voltando ao medo, já pensou se essa mina machista de Jesus sair para presente em 2026? Imagina o estrago. O Pondé é contra a participação da Michelle Bolsonaro. Será que é só a Michelle ou então um pouco mulheres? Ou será que o problema do Pondé é com os cristãos? Você percebe como a imprensa vem atacando a religião assim de forma vil, forma intensa? Mas quem que tá criando problema nessa área? Quem é o intolerante? O intolerante é Bolsonaro. O intolerante é Bolsonaro. Beleza. Aí a Michelle Bolsonaro, ela participou de um evento junto com o Bolsonaro. Quero mostrar pra vocês uma fala bem rapidinha dela. Que ela tá falando sobre a Simone Tebet. Olha isso daqui. Perseguição tá clara. Quando uma mulher fala que tem que votar em mulher, quando uma mulher fala que ela pode estar onde ela quiser, quando uma mulher fala que ela tem liberdade de expressão, mas que daqui a pouquinho ela entra na justiça e tenta calar outra mulher. Perseguição tá clara. A perseguição tá clara. Tá bem clara. Só não vê quem não quer. E não para aí. Ainda a Folha de São Paulo não está na Bíblia. Comprar imóveis com dinheiro vivo é prática coerente com princípios cristãos. Até agora, a turma não provou que realmente Bolsonaro comprou com dinheiro vivo. E assim, eu ainda vou um pouco além. Se Bolsonaro realmente tivesse comprado com dinheiro vivo, eles podem provar que esse dinheiro é de origem ilícita? É de origem ilícita? Se não, na boa, assim, esse dinheiro é de origem ilícita, você pode provar aqui? Porque senão é só choro. É só choro. Primeiro que falar em moeda corrente nacional. As diretrizes do próprio COAF, né, lá no documento, a gente mostrou em vídeo, dizem que não necessariamente configura pagamentos em dinheiro em espécie. Que, inclusive fala, não deve ser confundido com pagamentos em espécie. Mas nada adianta. A imprensa segue com a narrativa e ainda foram várias matérias onde eles pegam basicamente toda a família de Bolsonaro, né, até o periquito, para botar todo mundo no mesmo balaio de gato. Essa é a imprensa. E ainda traz a questão religiosa. Tenta colocar isso num contexto religioso, fazendo piadinha com a Bíblia. Fazendo piadinha com a Bíblia. Aí o vale tudo para eleger o Lula. Esse é o vale tudo para eleger o Lula. Aí veja só, o PT, que quer conquistar o voto dos evangélicos. Notícia aqui do R7, né, da Record. PT apaga post com fake news após notificação da Igreja Universal. O que foi que o PT fez? Postagem utilizou foto do Templo de Salomão para dizer que Frente Evangélica havia declarado apoio ao candidato de esquerda. PT mentindo, rapaz. A imagem publicada pela presidente do PT confunde os fiéis e frequentadores da Universal, abre aspas, fazendo-os acreditar que a instituição estaria apoiando o Lula na disputa eleitoral presidencial de 2022, o que não corresponde à verdade. Esse é o vale tudo para ganhar as eleições? Colocar foto para dar a entender que tem apoio de que ele não tem. Isso é muito feio, viu, Lula? Isso é blasfêmia. Aí veja só. Campanha de Lula vai investir em vídeos nas redes sociais para atrair eleitores evangélicos. E aí esses vídeos, ele vai ser assim, o Lula vai botar para algumas pessoas evangélicas explicarem por que elas vão votar no Lula. Perceba, a gente já está em... Hoje é dia... Cadê o calendário aqui? Hoje é dia 5 de setembro de 2022. 5 de setembro. 7 horas da manhã. Falta menos de um mês para as eleições. Ainda está em setembro. Até agora, o Lula fez inúmeros comícios. Foi na Globo, né, seu grande aliado. Está nas redes sociais. O Lula podia ter feito alguns acenos para os evangélicos, para os católicos. O Lula poderia ter dito o que é que ele vai fazer pela causa cristã. O Lula poderia ter pedido desculpa pelo que ele falou sobre pautas como meu corpo, minhas regras, se desculpado, falar que ele está totalmente errado, fazer uma crítica, inclusive, ao próprio partido dele, fazer uma crítica sobre o PSOL, sobre o PCdoB, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Ele poderia, inclusive, apoiar a decisão da Suprema Corte Americana que derrubou o caso do Roe vs Wade. Ele não fez nada disso. Nada disso. Ele mesmo poderia ir para a TV, usar o seu horário eleitoral para ele falar, eu vou fazer isso. Mas não. Não, porque ele não consegue. O Lula não consegue falar o que ele vai fazer pelos cristãos. Ele tem que colocar alguém para falar.
Por que o evangélico vai falar por que ele vai votar no Lula? Por que será, né? Você vê, da mesma forma que o Lula não consegue falar o que ele vai fazer de bom pelos cristãos, pela agenda, né, de valores, da família, mesmo que ele não consegue falar isso, ele também não consegue criticar as ditaduras dos seus amigos. Principalmente lá do Daniel Ortega, na Nicarágua, que está perseguindo cristãos. E aí a Globo traz informação extra que é o seguinte: a nova abordagem da campanha de Lula demonstra uma mudança de estratégia. Que até então o Lula não queria entrar nessa área, o Lula não queria fazer não queria fazer acenos, né? Inicialmente o PT era refratário a fazer ações de campanha específicas para os evangélicos. Os cristãos sempre tiveram de lado. Nunca foram prioridade. Nunca foram prioridade. Prioridade é fazer agenda verde, se encontrar com ONG, se encontrar com MST, falar, né? Não, vou recriar aqui ministério disso, ministério daquilo outro, falar com artista. Essa é a prioridade. Cristão não. Cristão não. Tá vendo aí? Matéria do Globo. Só ver. Aí veja só. A resposta que Lula dará aos evangélicos sobre o meu corpo, minhas regras. É segundo aí a conta do Google dele, que quem escreve a matéria é o Gustavo Zucchi. Ele disse que vai ter um evento do Lula. Vai ter, nem evento tinha. Agora vai ter o primeiro evento. E ele vai falar que ele pessoalmente é contra. Tá, e o PT? E o pessoal que é aliado dele? E o PCdoB? E a Globo? E a Folha de São Paulo? E todos os jornalistas e toda a turma que apoia ele? E o programa de governo, assim, dele, sabe, o estatuto do PT, assim, tá, ele é contra. E o resto? Porque você não tá levando só o Lula, você vai levar o pacote inteiro. Então é muita cara de pau. É muita cara de pau. Voltando aqui na Globo, você vê, ó, medo do conservador. O PT se pela de medo do conservadorismo, sobretudo o de caráter religioso. Os eleitores evangélicos que se manifestam majoritariamente a favor de Bolsonaro estão entre os principais objetivos eleitorais da campanha de Lula. Por isso, aliás, alguns dos formuladores dessa estratégia petista acham que é preciso salientar cada vez mais o desamor de Bolsonaro à vida. Bolsonaro defende a vida desde a concepção. Bolsonaro, inclusive, colocou o Brasil aí, né, na grande aliança internacional para defender a vida. A Colômbia acabou de sair. Por quê? Porque o Gustavo Petro foi eleito. Os Estados Unidos também saíram. Por quê? Porque o Biden foi eleito. Quem defende a vida é Bolsonaro, não a esquerda. Pelo menos o Lula, né, não está fazendo nenhum aceno em relação a essa pauta. E aí você vê, o que eu disse para vocês. O Estadão trouxe hoje de manhã, 5 da manhã, né, nas suas notas do início do dia. Coordenação de campanha de Lula se reúne na terça-feira, dia 6. A coordenação vai se reunir para discutir os próximos passos, após pesquisas mostrarem um estreitamento de vantagem sobre Bolsonaro. A gente vai falar de pesquisa já e também vamos falar lá na frente, como a gente falar sobre o plebiscito no Chile. Antes de falar sobre pesquisa no Brasil, vou trazer um dado para vocês. Falei que o Lula voltou a falar besteira. O Metrópolis, inclusive, destacou aqui a parte mais interessante, está aqui no segundo parágrafo. Antigamente, comprar um artefato era muito difícil, então os bandidos roubavam da polícia, matavam para roubar. Hoje não. E aí eu fico pensando, será que o Lula está triste porque os policiais não estão morrendo mais? Será? E será que realmente os criminosos estão indo pelas vias legais para comprar? Segundo Lula, ele não consegue saber ninguém que tem, né, ninguém de boa índole que compra um artefato. Assim, ele não consegue entender qual a lógica. Vamos ouvir a fala do Lula. Porque quando você libera a venda de arma, tem gente que acha bom, mas quem é que está comprando a arma? São vocês? Mas os bandidos estão comprando. O pessoal do agronegócio, que ele também chamou de fascista, está comprando. E o pessoal do MST parou de invadir fazendas. Os bandidos já não roubam mais arma da polícia. Eles estão comprando nova, 0 quilômetro, com desconto e legalizada. É mesmo? Então, é o melhor que está acontecendo para os bandidos nesse país. Tá bom. É o melhor. Antigamente, comprar uma arma era muito difícil. Então, os bandidos roubavam da polícia, matavam para roubar arma. Hoje, não. A única coisa que mudou é que Bolsonaro, ele trabalhou para tirar o critério subjetivo. Você continua fazendo todo o processo,
tem que ter um antecedente criminal limpo, né? Você não pode ser um criminoso. Você tem que ter residência fixa, maior de 25 anos, fazer um psicoteste, estar registrado junto a um clube de tiro, ter um certificado básico. É uma série de documentações que tem que ser apresentadas, fora o processo. E aí, lá no final, tinha uma questão meio subjetiva, que você tinha que explicar por que você quer. Aí ia ficar a cargo do delegado, se ia liberar ou não. Aí tirou, cara, se a pessoa segue todos os requisitos, não tem pra que deixar o critério subjetivo, que uma pessoa vai julgar se a justificativa é válida ou não. Foi só isso que aconteceu. Foi só isso que aconteceu. Mas o Lula quer falar que basicamente você vai hoje no supermercado, né? No bairro, vai lá no açougue, né? Fala assim, me dá aí 2,38, uma 380 e uma calibre 12, que eu vou embala aí pra viagem. Me dá aí umas balinhas. Pelo amor de Deus, né? Mas continua. Hoje o mentiroso, ele legalizou a compra de arma. Então, quem está comprando arma deve ser o PCC, deve ser o Comando Vermelho, deve ser as pessoas que querem arma. Porque eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu não acredito. Eu tenho 76 anos, nunca tive interesse de ter uma arma. Eu tenho a minha fé em Deus e tenho o meu comportamento. Ele tem um grande grupo de seguranças privados, né? Armados até o dente. Isso que ele tem. Isso ele tem. Só vai em ambiente controlado. Mora numa mansão em São Paulo. Vinhos caros. Casamento de luxo. Tem um fotógrafo aí que, meu Deus, só a câmera digital do fotógrafo compra um carro zero. É uma grande piada. É uma grande piada. Esse cara tá rindo da cara do brasileiro. Tá achando que o brasileiro é besta. Imagina esse cara voltando ao poder. Aí, veja só. Falei que não era o problema do Lula, né? Essa derrapada. Não sei se agora ele derrapou, se foi um gafe, né? Tem que esperar a imprensa. Inclusive a imprensa não falou. Além do Metrópolis, ninguém comentou nada. A Globo tá o boquinha de siri. A Veja também, silêncio. Folha de São Paulo, obviamente, no máximo vai entrar em campo para defender. Sobre o Janones, só a manchete. Janones pagou R$135 mil a empresa de ex-assessor investigado por lavagem. Marcos Pio trabalhou como assessor do deputado Ailton Freitas, que também foi seu cliente. Hoje, empresário, é dono da DMD Consultoria. Esse Janones, hein? Esse Janones, rapaz. Coitado do Janones. Ele tem que aprender a checar um pouco melhor, né? As coisas que ele acaba contratando. E ainda sobre ele, e aqui demonstra inclusive problemas internos, PT teme que protagonismo de Janones roube votos do partido. Gente, deixando as brincadeiras de lado, vocês acham mesmo que o Janones é tão inocente assim? Você acha que o Janones ele tá trabalhando para eleger o Lula porque ele é um defensor da democracia? Gente, o Janones ele não é artista. Ela tá interessado na volta da Rouanet. O Janones também é assim, ele talvez possa estar interessado em ter um ministério. Mas o ministério, a depender do que acontecer, você pode ser exonerado, você pode perder. É muito melhor se ele tiver um cargo eletivo, né? Para valer, ser um deputado. Conseguir um potencial eleitoral. 2024 tá vindo aí, vai querer eleger vereador, prefeitos. Quem sabe vai se tornar um cacique da esquerda brasileira, o Danones. E essa matéria aqui, ele estampa uma coisa que é interessante. Brigas internas dentro do petismo. Se lembra que nos últimos dias trouxemos a matéria da Folha de São Paulo, para quem viu, onde mostrava que estava tendo briga dentro do PT. Na verdade foram duas matérias. Uma que saiu na Gauchá, que foi o Zimmermann. Não o Ricardo Zimmermann, né, a CP da pandemia médica, não. O Zimmermann, eu esqueci o primeiro nome dele. É um cara do PT, da antiga e fundador do partido. Desistiu da candidatura por questão de falta, né, de ajuda aí no fundão. A matéria da Folha de São Paulo dizia que estava tendo briga, os dirigentes estaduais, falando que os brancos querem falar sobre as candidaturas negras, etc. Aquela maior confusão. Ou seja, está tendo briga dentro do partido. E não é só no PT, no PSB, que é o partido do Alckmin, que é o vice do Lula. E entre os partidos rola aquela meio que ajuda mútua, em determinados momentos, até porque eles fazem algumas composições. Também vem tendo confusão. O Marcos Uchoa desistiu da candidatura. Segundo o PSB, eles vão focar nos candidatos realmente competitivos. Então você vê que a coisa tá meio complicada. Tá meio complicada. O Lula tenta externar que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. A imprensa jura de pé junto que ele é o favorito.
e para justificar isso mostra a pesquisa do Datafolha. Só que quando você olha todos os indícios, as notas, o próprio Janones veio a público depois do debate, meio que se desculpar pelo seu comportamento porque ele brigou. Ele não se desculpou à toa, ele está se desculpando para tentar aliviar a barra dele dentro do PT. O Rui Falcão, fundador do PT também, ex-presidente do PT, falou, ó, o Janones é um freelancer, o que ele tá fazendo ali é na conta dele, sai de perto de mim. Então a coisa não tá muito boa, não tá muito boa. Aí some tudo isso, Ciro Gomes. A esquerda, que em tese precisa estar 100% unida para votar no Lula, não tá. Perceba que, desde dezembro, o Lula não crescia. Não crescia. O Guilherme Amado faz essa análise, com base lá nas pesquisas. Depois foi uma matéria nessa semana, não lembro quem foi, não sei se foi saiu na Globo. Eu lembro que trouxe vídeo, falava que no IPESP o Lula também tá parado desde julho. Em dezembro, desde julho, tá parado. Ele não cresce. E o Datafolha, dessa vez, traz um dado que, além do Lula não crescer, ele caiu. Então o Lula realmente está ladeira abaixo. O Ciro Gomes, ele fez uma thread, só quero mostrar o primeiro tweet, que ele fala o seguinte, ó. A última Datafolha começa a indicar o que estamos dizendo há tempos. Ciro é o candidato potencialmente mais forte para enfrentar Bolsonaro no segundo turno. Os sinais do enfraquecimento de Lula tornam-se cada vez mais evidentes. Enfraquecimento de Lula. Veja que dessa vez o Ciro Gomes, ele se apresenta de uma forma bem diferente que a terceira via vinha fazendo. A terceira via nunca quis tirar o Lula. Sérgio Moro, Mandetta, Simone Tebet, quem mais? Amoedo, Eduardo Leite, todos os nomes. Ninguém queria tirar o Lula nas pesquisas, mas tirar Bolsonaro. E o Ciro Gomes agora vai assim, ó, eu tenho como bater Bolsonaro. Ele quer tirar o Lula. Então vai ter uma desunião. O Lula, que foi no debate da Band para tentar fazer um aceno para a base do Ciro Gomes, né, falar etc, tudo mais, resolveu fazer uma piadinha sobre o fato do Ciro Gomes ter ido para Paris, etc, tomou uma invertida brutal. O Ciro Gomes fala que o Lula estava preso, por isso que ele não foi para Paris, não fez nada, estava preso. Isso pegou muito mal, teve briga nas redes. Trouxe uns tweets na época mostrando, inclusive, a reação das redes sociais, vários ciristas indignados com o posicionamento do Lula. Eu vi ele meio que dizer, o Ciro quer o segundo turno contra Bolsonaro. Se não arregar de novo e apagar, Ciro enxerga a possibilidade real de chegar ao segundo turno contra Bolsonaro. Já divulga derretimento da campanha do Lula e quer desafiar Bolsonaro para o segundo turno. Só que eu acho que o Bolsonaro vai no primeiro. Além disso, você vê isso daqui, ó. A estratégia sem limites. Ciro Gomes decidiu ignorar a orientação do PDT e seguir a estratégia com o publicitário João Santana de tentar colar em Lula a imagem de uma pessoa senil e debilitada, incapaz de voltar à presidência da República. O candidato chegou a postar, né, no Twitter, depois do debate da Band, cada dia mais fraco fisicamente, psicologicamente e teoricamente. Ao ser criticado, apagou o post. Nesta quinta-feira, o Ciro repetiu em entrevista à CNN Brasil que Lula está com debilidade e fraqueza psicológica. Então tá tomando porrada. E pensa o seguinte, tem muita gente que vota no Ciro Gomes que não é de esquerda. E aí o cara tá vendo o Lula batendo no Ciro e o Ciro fala que o Lula não tem capacidade. E ainda estamos falando do PT. Então o cara falando, pô, tá meio complicado. Acho que cada vez mais Bolsonaro vem agrupando novos setores da sociedade para apoiá-lo. Vamos ver o resultado. Aí soma com isso daqui também. Lula aposta em agenda com mulheres para evitar fuga do eleitorado feminino. Evitar fuga? Aposta para tentar... PT mantém alerta sobre a migração de votos femininos para Simone Tebet e até mesmo para Bolsonaro por causa da Michelle. Deve ser por isso que o Pondé, a Folha de São Paulo, está atacando aí, né, os cristãos. É a Michelle. Você vê que o clima... Gente, as notícias da campanha do Lula é só apocalipse. O que a imprensa está noticiando sobre a campanha de Bolsonaro? Eu nem tive essa sacada na hora de montar o vídeo. Se vocês pesquisarem, as notícias são assim. Carlos Bolsonaro está sendo escanteado. Não estão dando espaço para as postagens do Carlos. Isso foi no Metrópolis. Aí no Globo é assim. Carlos Bolsonaro segue
com uma espécie de, sei lá, campanha paralela. Ele, juntamente com os meninos, o Martins, o Matheus e agora o Técio, né? Conhecidos no passado como Gabriel do Ódio, seguem nas redes sociais de Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Aí sai a matéria do Lauro Jardim. A nova aposta da campanha de Bolsonaro. É falando quando a campanha de Bolsonaro aposta passar do Lula nas pesquisas. É só notícia positiva. É só, assim, a empresa está procurando algo do que criticar. Já as notícias sobre o PT é o seguinte, não, pô, tem que conter esse problema, tem que conter esse dano, tem que conter esse dano, tem que tentar evitar a migração de votos, tem que tentar isso aqui, tem que rever o discurso sobre corrupção, aliados do Lula estão insatisfeitos com o desempenho dele no debate. É só notícia apocalíptica. Mas é o favorito. É o favorito. Lauro Jardim. A resistência de Lula em comparecer ao debate na Band. Neste primeiro turno para Lula, debate só o da Globo. Só o da Globo. Fugiu. E mesmo assim, a decisão final se dará em cima do laço. Lula fugiu de tudo. E o da Globo, que ele falou que ia, ainda não tá certo. Só vai decidir meio que na hora. Dependendo da estratégia mais conveniente para ele. E essa matéria não pode ser lida sozinha. Junta com tudo que a gente já falou e Ricardo Noblar. Lula espera chance de vencer no primeiro turno até o debate da Globo. Campanha petista vai trabalhar para que a diferença dos outros adversários contra ele não abra muito. Rapaz. Não abra muito. Tá vendo aí, né? Ele quer segurar até o... Aí vai... Talvez daí seja a decisão do que vai fazer ele ou não debate. Depende da diferença de votos entre ele e Bolsonaro, por exemplo. E Lula. E aí diz, né, que o Lula quer participar de lives, sabatinas, quer aparecer, quer falar com isso, quer falar aquilo outro. Gente, o Lula, ele não consegue crescer. O Lula está, assim, 100% contenção de danos. A única coisa que o Lula está tentando fazer agora é não perder os votos que ele já tem. É só isso. Só isso. Não tem crescimento do Lula. É só ladeira abaixo. Fábio Van Garten ontem, né, falando sobre aparecer, ele postou o seguinte, ó. A apresentadora, que dá traço de audiência, diz que não quer o presidente no programa dela. O programa não é dela, é do canal. No mesmo momento, o mesmo canal nos procura para levar o presidente no horário nobre deles, com o maior nome do casting. E agora? Acho que o canal precisa resolver. Na minha humilde opinião, eu acho que Bolsonaro não deveria ir na CNN. Vai falar, Rubens Menin vai catar coquinho. Só isso, né? Quando vai dar catar coquinho? Fala assim, Menin, forte abraço. Sabe? Forte abraço. Fica aí brincando de tracinho. Risca o traço aí. Brinca aí de tentar bater um ponto de audiência. Já falando uma dessa. Vai lá, pede pra Daniela Lima fazer malabarismo. Pra ver se dá mais audiência. Absurdo. Aí tava todo mundo se vendo, ai, Bolsonaro atacou a Gabriela Prioli. Sabe o que foi uma piadinha? Aí, voltemos para isso daqui. Pesquisa Correio Opinião. Só no Correio Brasiliense. Bolsonaro alcança 41,4% e venceria todos no segundo turno. Todos. Até o Ciro Gomes. Todos. Só que o melhor não tá aqui. Olha o subtítulo. O presidente Jair Bolsonaro cresceu e ultrapassou o ex-presidente Lula na disputa pelos votos dos eleitores do Distrito Federal. Tô nem pra porcentagem. Eu gosto desses dados. Ó. Primeiro, ele vence todos. Segundo, ele não só cresceu, como ultrapassou. Dentro da matéria, traz um dado ainda mais relevante, que é o seguinte. O cenário registrado na consulta estimulada praticamente se repete na sondagem espontânea. Não. Porque na estimulada, a diferença entre Lula e Bolsonaro está bem próxima. Bolsonaro ultrapassou, mas está próximo. Então, sei lá, uns 4, 5 pontos na frente. Só que na pesquisa espontânea, e essa é muito mais importante, porque uma coisa sobre pesquisa espontânea, pensa o seguinte. Como é espontâneo? O cara chega para tu, o entrevistador, quem você vai votar? Ele não te dá um papel, ele não te apresenta nenhuma opinião. É da sua cabeça. Quem você vai votar? Ele diz Bolsonaro. O cara que já está decidido que vai votar em Bolsonaro, que já está decidido, normalmente é o bolsominion, né? É nós. Os bolsonarianos, os bolsonaristas. Vai dizer que você, na hora que você vê a oportunidade de falar, né? Quão importante é votar em Bolsonaro, você não fala? Você não abre o bico? Você não tá lá?
Esse não é o perfil do do cara que tá indeciso. O cara que tá indeciso, o cara tá indeciso. É isso aí. Ele não tá levando a palavra à frente. Ele não tá ajudando a converter mais e mais votos. Quanto mais pontos um candidato tem na pesquisa espontânea, maior é a quantidade de pessoas que já está certa que vai votar naquele candidato e são potenciais cabos eleitorais. Isso é muito importante. É a força da tia do Zap. Aí você vê, ó, entre os eleitores do Distrito Federal, Bolsonaro tem 42% e o Lula 27,5%. Se esses números forem verdadeiros, estamos falando aqui de 2,5 com 12, 14,5 pontos de diferença. E ainda olhando tendências, ó, o presidente cresceu. Ele tinha 36,3 na rodada anterior, que foi a campo entre 18 e 20 de agosto. Olha como, assim, passado 10 dias. Lula, que aparecia com 36,6, teve uma queda de 9 pontos. Enquanto o Bolsonaro está crescendo, o Lula não está estagnado. O Lula está caindo. O Lula está ladeira abaixo. O Lula está ladeira abaixo. E quer me falar que é o favorito? Ih, rapaz, acho que não, viu? Eu acho que não. Olha essa postagem. Tava postando no Twitter, vou Mafinha da RT aqui, no verificadinho. Alguém disse por aqui que as pesquisas não estão chegando a muitos eleitores de direita. Voto envergonhado? Voto oculto? É preciso pensar sobre isso. A Janaína Figueiredo, fui lá olhar quem ela é. É repórter especial do Globo. Ih, rapaz. A turma da Globo já tá começando a falar no voto envergonhado. Que Bolsonaro talvez tenha mais votos do que tá aparecendo nas pesquisas. Ah, eu conto ou vocês contam? Eu conto ou vocês contam? Mas vamos continuar. Vamos continuar. Junta com isso daqui. Olha a quantidade de notícia que a gente tá comentando. Só notícia da grande imprensa nos últimos 7 dias. Vamos botar de domingo, de segunda passada pra cá. Só caos ligado ao petismo. Aí você vê. Lideranças do PSB prevêem dificuldade para eleger bancada igual a de 2018. Oh, peraí. Peraí. Olha só. Peraí. Mas vamos ler. Fim das coligações e puxadores de voto disputando cargos majoritários são obstáculos. Lideranças do PSB avaliam que o partido terá dificuldade para repetir a bancada de 32 deputados federais eleitos em 2018. Aí fala que não vai ter mais o Molon, puxando votos, etc e tudo mais. Agora sim, o PSL. Vocês acham que o PSL elegeu uma bancada, acho que tinha 54 deputados, 53 deputados, uma bancada com mais de 50 deputados em 2018, por causa dos puxadores de voto, ou porque o PSL tinha eu não sei nem como descrever, né? Não é um homem. É uma força da natureza. O Mitair Mitessias Mitonaro. Como ele falou com o Eduardo, o filho dele, né? Você teve quantos votos, Eduardo? Não, você teve um. O seu voto. Todos os outros foram meus. Ele tá certo. E por que eu tô falando isso daqui? Gente, em 2018, o PSB, que era o PSB, realmente só tinha os puxadores de votos. Agora, o PSB é o partido do vice do Lula. É um partido da esquerda que tem aí, né, o maior puxador de votos da esquerda brasileira, que é o Lula. Pode colar a imagem do Lula do jeito que eles quiserem. Pintar, bordar da cambalhota. E tendo o Lula para puxar votos para eles, ainda assim, então vai ter dificuldade. Ué, como é que o Lula é o grande favorito? Como é que o Lula vence no primeiro turno com a mão nas costas, segundo o Datafolha, e o PSB não consegue eleger uma bancada grande? Não faz sentido. Numa onda de esquerda, se fala aí numa onda rosa, falando dessas revoluções coloridas, a América Latina precisando por onda rosa, foi o Kirchner lá na Argentina, com o Fernandes, o Boric, agora o Petro. Uai, não faz sentido nenhum, a não ser que o Datafolha esteja mentindo, a não ser que a IPEC, que também, junto ao Datafolha, vencendo agora paga pela Globo, né, contratada pela Globo, também esteja mentindo. E falando do Globo, mais uma na mesma linha. A maior preocupação de Lula e do PT com o dia seguinte à eleição. Cálculo na campanha é que a esquerda não deve eleger deputados suficientes para ganhar sozinha a presidência da Câmara.
Aí diz, né? Embora não chame a atenção para o assunto publicamente, as lideranças do partido da coligação que apoia Lula vêm fazendo contas e desenhando estratégias para assegurar outra vitória. Querem eleger, né, o presidente da Câmara. Ainda assim, segundo as contas dos próprios aliados de Lula, nos melhores cenários, o PT elegeria 75 deputados e a esquerda inteira 160. Como é que o Lula consegue ser tão popular e não conseguir eleger a maioria na Câmara para colocar o cara dele? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Mas, enfim, né? Não dá pra gente ficar questionando muito a pesquisa do Datafolha. E ainda tem que lidar com essa, ó. Lula disse que Bolsonaro não tem coragem para fazer comício, só motociata. Bolsonaro vai em qualquer lugar. Bolsonaro vai em live. Bolsonaro vai em ambientes que não são controlados. Bolsonaro é entrevistado por qualquer pessoa. As pessoas que entrevistaram o Bolsonaro falam que ficaram surpresas como não existe briefing. Bolsonaro fala, cara, só me pergunta. O que você quiser. Pode conversar. Bolsonaro vai na marcha para Jesus. Bolsonaro vai no meio da rua. Bolsonaro para em qualquer lugar. É um louco. Louco, tá lá. E aí vem o Lula querer falar de coragem. O cara que tá escondido. As pessoas até brincam, né? Será que o Lula tá escondido no escritório do Bonner?